5 minutos, olhar para um tema de interesse nacional, como tem sido, aliás, a panágio aqui na Noite Informativa, no espaço de análise, também de comentário. E hoje vamos falar sobre vida e obra de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique independente, e tenho, por essa via, o grande privilégio de receber em estúdio, portanto, três grandes figuras, começando, portanto, pelo Sr. Francisco Cabo, a quem agradeço, portanto, a presença e a disponibilidade de estar aqui connosco. De igual forma, Egídio Vaz, portanto, o prata da casa. Muitíssimo obrigado uma vez mais por estar aqui connosco, juntar-se a nós. E, finalmente, Alves Gomes, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Guarda a memória Samora Machel, 30 anos após o seu desaparecimento físico, como é que o Egídio, que memórias é que tem, portanto, de Samora Machel, como é que o Egídio vê, portanto, a vida e a obra de Samora Machel para Moçambique? Tiro o benefício, porém, da formação como historiador e estudioso de política moçambicana, acima de tudo, e posso sim partilhar não necessariamente memórias, mas representações sociais, principalmente no momento em que nós nos encontramos. Portanto, Samora traz valores muito importantes, que mais do que nunca são sempre recordados, não necessariamente com a nostalgia, mas como uma urgência, como um valor que faz falta a cada moçambicano. A integridade, isso é muito importante, a integridade, é o compromisso para com a nação, portanto eu diria isso, a cidadania no verdadeiro sentido da palavra, mas também é o engajamento. Ele, como os panelistas anteriores me antecederam, era um grande mobilizador, um verdadeiro líder e que de facto faz falta a muitos. Alguns conseguem impor o seu carisma com a força das armas neste momento, mas Samora era um grande mobilizador e também como educador e como alguém que engaja os cidadãos. Deixe-me começar. São esses três valores que, e principalmente hoje, estão a fazer muita falta e provavelmente os cidadãos moçambicanos devem estar definitivamente a chorar por eles. Quer dizer, como historiador, posso periodizar dois momentos da história da governação deste país, onde um momento privilegiava-se a meritocracia, a competição de ideias, o valor e a entrega do trabalho, a integridade das pessoas, e o outro privilegiava-se outros valores que não têm nada a ver com isso. E a diferença é nítida. Quando se privilegia a meritocracia, a competição de ideias, a entrega da partida, a integridade moral, o engajamento popular é relativamente maior. Quando se privilegia os outros interesses do grupo, hegemônicos ou não, o desengajamento popular é ainda maior. E, portanto, o desafio, se me perguntar 30 anos depois, do povo moçambicano e o imperativo em resgatar estes valores, porque esses valores faz-nos falta, de facto. Faz-nos falta aqui reconquistá-los, não para servirem de adorno, mas sim para revitalizar esta sociedade que, a pouco está a precisar dela, mas precisa também que as lideranças também tomem dianteira deste. Portanto, se nós continuarmos a festejar e a organizar maiores convívios celebratórios de Samora, sem, contudo, colocarmos na prática estes valores, eu julgo que estaremos apenas a fazer isso como um folclore, o que seria de facto um insulto. Não vale a pena. Ora, se nós formos sérios o suficiente, recordá-lo e recobrar os valores, eu julgo que sim, valerá a pena celebrar Samora, porque ele é parte da nossa vida. Eu tenho sempre discutido isso já do ponto de vista historiográfico, que Samora é o verdadeiro arquiteto da unidade nacional. Existe um conceito que é o primeiro presidente da Frelimo, outra coisa é a arquitetura. Este país é fruto de um retalho étnico, de um retalho regional, e a primeira pessoa que conseguiu comunicar a ideia de país livre e independente e trazendo isso na prática foi, de facto, Samora. É por aí. Não estou aqui com este tipo de discussão historiográfica, querer rebaixar a figura de Eduardo Mondlane, não é isso, mas quero, se calhar, trazer na prática, de uma forma, ou podemos dizer, de um ponto de vista instrumental, o papel concreto de Samora para a construção deste
desta nação moçambicana. Pois bem, o que é que o país ganhou, portanto, do pensamento de Samora Machel e o que é que tem sido aplicado na sua ótica, portanto, nos dias correntes? Analisa, portanto, estes ideais e pensamentos de Machel. Bom, antes de falarmos da academia, queria apenas acrescentar 2 ou 3 pontos aqui sobre como é que preservamos o legado de Samora Machel. Primeiro existe o grande desafio de socializar a história e o legado de Samora Machel. Existe uma dificuldade tremenda de como enquadrar os ideais de Samora Machel, porque os ideais de Samora Machel, quase que eles puritanos, encontram-se numa encruzilhada. Quer dizer, nós sabemos claramente que Samora Machel dirigiu Moçambique, que aspirava ao socialismo. Mas, então, como é que ajusta Samora Machel num ambiente plural como o nosso? Esse é o primeiro desafio. Mas a minha tese é que Samora Machel e os seus ideais são tão atuais quanto proferidos e executados no momento. Portanto, olha, existem valores universais. Samora Machel é para igualdade de oportunidades. Muitas pessoas, a minha família não, mas muitas famílias moçambicanas tiveram oportunidade de educação no exterior. Samora Machel era pela competência e aquelas ofensivas político-organizacionais assim o atestam. Samora Machel era, inclusive, pela democracia popular, deixar que o povo fale. Tanto no período em que ele governou como atualmente, esses são princípios universais. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, também existe uma tentativa de minimalização da ideia de Samora num contexto de confronto de posições, ou seja, os nossos historiadores, a academia inclusive, está a ter uma grande dificuldade de como adaptar este marco conceitual samoriano num contexto de competição de ideias multipartidária ou pluripartidária como o nosso. Tá? Uma coisa é a indolência, mas também, isso aqui é importante, os governos subsequentes, e tal como o general Cabo afirmou, tem a dificuldade também de priorizar, porque isto envolve investimento, isto envolve a documentação, isto envolve também construção de espaços de socialização da própria história. Quer dizer, se pensa que Maputo é uma grande cidade, a grande cidade desta república, provavelmente tens o Museu da Revolução, menos comunicado, depois tens mais uns 2 espaços, talvez da Matola, que são espaços, inclusive, não promovidos. Como é que as pessoas, qual é a cultura material que pode nos inspirar e educar a Samora Machel? Tá? Cultura material. Tá? Tem as universidades, tem a própria história, quer dizer, a forma como o sistema de educação, inclusive, foi mudado de uma forma vertiginosa. A nossa educação quase que é uma educação que forma proletários. Agora já não é uma educação que forma cidadãos, ou seja, é uma educação que se pretende ou que se presume que seja para formar técnicos, para aplicabilidade. Bom, mas estamos a perder um conjunto de valores aqui que seguramente, ao compulsá-los, encontrávamos Samora lá. Na própria economia, quer dizer, não somos pela economia solidária, não. Neste momento estamos um pouco a fazer todo um conjunto de gestão de apertos nacionais e internacionais, a gerirmos crise e a gerirmos conflitos militar, algo que também tira a paz que seja necessário para reconstituirmos isto de forma a responder, não necessariamente aos ideais de Samora, porque eles são válidos, se são válidos, são intemporais. E, portanto, estamos aqui a falar do projeto de sociedade que está a enfrentar desafios concretos para a sua continuidade. Esse projeto de sociedade, que seguramente lançado por Samora, ainda está a enfrentar grandes dificuldades. Ora, ultimamente, quando nós vemos nossos dirigentes a se servirem e não a servirem o povo, quando vemos nossos os chefes, aos mais vários níveis, a se desviarem do comportamento previsto do servidor público ou outro, então os ideais de Samora sempre estão presentes, porque é justamente contra esses ideais que nós, quer dizer, primeiro já estão provados. Na altura, quando Samora dizia, eventualmente zangava e estava as pessoas,
dava a sensação de que, olha, está aí um ditador. Mas neste momento está claro, e está a produzir provas de que a incompetência no setor público sai cara. O nepotismo é mau, o tribalismo retarda o país e divide o país. E temos uma sociedade que de tempos em tempos, infelizmente, esta coisa do regionalismo sempre vem à tona e às vezes até vence esse argumento, e, inclusive outros tantos ismos que aparecem. Então, e esses pensamentos, os últimos 30 anos, para mim, deixaram espaço para que estes ismos tivessem lugar e de tempos em tempos fossem instrumentalizados como arremesso político para nos dividir. Pois bem, e são estes pensamentos de Samora que hoje são resgatados e são relembrados. Um deles é este que partilhamos, portanto, com os telespectadores, quando Samora dizia: nós não somos um Estado federado, não há províncias fora da nação, não há nação sem cada uma das províncias. A nação não é a soma das províncias, nem é estas frações da nação, é uma unidade que não se fraciona. Portanto, quero resgatar a sua questão sobre a visão de Samora Machel e como é que isso ocorre. Isso é em teoria geral, inclusive da gestão, mesmo na filosofia moral e na filosofia política. Três são as fontes de poder, não é? Mas a questão de visão, a pessoa primeiro precisa ter algum compromisso, mas depois pode ser bom e visionário com uma boa assessoria, mas depois também pode ser bom e visionário estudando matérias. Samora conseguia conciliar essas três coisas, quer dizer, tinha a coragem necessária para espantar bajuladores e beijamão que depois, portanto, iriam quer dizer, que são a fonte da corrupção, a coragem necessária para dizer, olha, se um bajulador e tem tendência de bajulação, não vale a pena chegar perto de mim. Juntava-se aos melhores e era crítico também, portanto, abrindo espaço para que as pessoas pudessem expressar as suas ideias genuínas e não aquilo que o chefe quer. E em terceiro lugar também estudava pessoalmente as matérias. Portanto, três fontes da sabedoria. Uns nascem com a sabedoria inata, mas também há outros que conseguem se tornar sábios sendo autodidatas, mas também conseguindo aproximar-se aos que sabem. E, acima de tudo, a coragem necessária de espantar esses bajuladores e também de desencorajar compromissos, interesses, digamos assim, particulares. Ocultos. O líder é sempre vítima de alguma sedução. Sedução em todas as partes, inclusive dos interesses alheios, sedução, quer dizer, e é preciso ter a consciência nacional e nacionalista, um foco, o objetivo e coragem necessário de poder às vezes espantar isto. Infelizmente, é um dos grandes desafios nossos aqui nos tempos modernos, de podermos sim termos líderes que consigam conciliar ao mesmo tempo a coragem necessária, a visão e ser autodidata e associar-se ao pensamento crítico. Isso é fundamental. Que, regra geral, e se nós não usarmos os valores de Samora Machel para eventualmente começarmos a inspirar a futura geração dos líderes, a necessidade de resgatar isso, nós podemos matar a nossa própria, quer dizer, o nosso próprio futuro, porque o presente é esse, já foi moldado, mas nós temos alguma oportunidade de doravante começarmos a lançar as sementes, resgatar, quer dizer, fundadas nos valores destes, porque são valores universais, intemporais, os valores que ainda provaram ser úteis. E se nós não conseguirmos fazer isso, estaremos ainda mais a comprometer o nosso futuro, porque lá vai ser mais competitivo, com mais intrusos, e se nós não estivermos atentos, poderemos de facto empurrar este país ainda para o precipício. Egídio, quero agradecer a sua presença aqui no programa, de igual forma também o Sr. Francisco Cabo e portanto, Alves Gomes, por estes momentos em que estiveram a partilhar, portanto, com o estimado telespectador, o seu pensamento, tanto sobre a vida e obra de Samora Machel. Muito ainda mais por se dizer sobre a figura de Samora Machel, que naturalmente tem por partilhar com os telespectadores, mas vai ficar para uma próxima ocasião. Nós ficamos por aqui, na Noite Informativa, despedimos-nos, marcando um novo encontro amanhã, pontualmente às 9 da noite. Boa noite.